segunda rodada, eu só quero mitar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil com mais um vídeo para você, dessa vez com a escalação do nosso time para a segunda rodada do Cartola. Nosso time que na rodada passada mitou, fez aí 87,53, mesmo tendo aqui boicotar o nosso goleiro, não jogou o Rafael, que estava aí como provável. A gente não mudou o goleiro, eu colocaria o Fernando Praz, mas fui surpreendido já depois do fechamento do mercado com a escalação do Fábio. Infelizmente a gente não conseguiu fazer a escalação de um goleiro reserva e mesmo assim ficamos com 87,53. Tá aí o nosso time da rodada passada, né, com alguns mitos aí no nosso time. Lembrando aquela dica certeira que a gente deu aqui no nosso canal, que eu vou mostrar aqui para você no nosso canal Cartola Cartoon Brasil no YouTube. Esse videozinho aqui, que se você não assistiu, sobre o segredo da valorização, esse vídeo é fundamental para você entender as estratégias de valorização nas primeiras rodadas. Então, pessoal, muita atenção. Nós vamos fazer aqui uma escalação não em vista de fazer uma altíssima pontuação, assim como foi na primeira rodada, apesar da gente ter conseguido aí quase 88 pontos. Nós vamos fazer uma escalação para acumular cartoleta, tá? Esse é o nosso objetivo aí até a terceira rodada, para que depois a gente tenha conforto para escalar os jogadores que a gente sabe que vão mitar e que custam mais caro. Para vocês verem, o nosso time valorizou 44,65 cartoletas, uma excelente valorização. Então vamos lá com as nossas dicas. Vamos de goleiro Fernando Praz no gol. Algumas outras dicas de goleiro, vale a pena você ficar de olho aí no Gatito Fernandes, principalmente porque o Cuca está ameaçando colocar um time misto do Palmeiras contra a Chapecoense, tem que ficar de olho. Então, a princípio, a gente vai de Fernando Praz. Não indo de Praz, fica como dica aí o Gatito Fernandes e o goleiro da Chapecoense. Mas, Renato, esse Jandrei é muito ruim, mas ele deu uma valorizada, vai pegar o Palmeiras, que deve finalizar muito, e ele custa bem baratinho, ou seja, provavelmente ele vai valorizar mais alguma coisa. Mas nós vamos aqui de Fernando Praz, que foi uma excelente pontuação na primeira rodada, deve valorizar ainda mais. Vamos para o nosso ataque dos mitos, ataque dos sonhos. Nosso ataque, queridos, vem com aquele que surpreendeu todo mundo aí na primeira rodada, o Henrique Dourado, que vem jogando muito bem, fez uma excelente reta final de Campeonato Carioca, fez aí 15,90 na primeira rodada, valorizou 8,91. Lembrando que na segunda rodada, para que você valorize, você precisa escalar jogadores que valorizaram muito na primeira rodada, né? Tomando cuidado para você não torrar a sua grana toda. Nosso segundo atacante está logo aqui embaixo, o Luca da Ponte Preta, vai jogar contra o Botafogo, mas a Ponte vem muito bem. O Botafogo está entrando aí numa crise, o Luca valorizou 7,78, vale a pena apostar no Luca. E o nosso outro atacante é o Bruno Henrique do Santos, que joga em casa contra o Coxa e deve fazer também uma boa pontuação. Outras dicas de atacante, caso ele seja titular, o Borja do Palmeiras é uma excelente dica para você. O próprio Jô, né, que foi bem aí jogando em casa na estreia, o mais escalado, pontuou em 6,7, foi razoável, tudo bem, a gente perdoa, vamos em frente. Também o Walter Gorduchinho, que pega o Flamengo em casa, o Walter Gorduchinho, mas que sempre arruma uns pontinhos, fez 10,50 no primeiro jogo, também teve uma boa valorização. Um outro atacante que eu deixo aqui como sugestão para você, não sei quantas cartoletas você tem, é o Ábila, jogador do Cruzeiro. Cadê o Ábila? Tá aqui, Ábila, jogador do Cruzeiro. Vamos então para o nosso meio de campo. Nosso meio campo tem algumas novidades, mas não podia deixar de ter o Regis, jogador que eu comentei aqui no vídeo das dicas do professor na rodada passada, e o Regis fez aí 18,50, uma pontuação histórica fez o Regis. Uma outra dica, pessoal, a gente vai agora com dois Mateus no nosso meio de campo. O primeiro é o Matheus Sávio, revelação aí do Flamengo, o moleque jogou muita bola no jogo contra o Atlético Mineiro, fez aí 12,10 pontos e valorizou aqui, ó, 7,39, uma excelente valorização.
vale a pena continuar investindo nele porque vai valorizar novamente. E o outro jogador que nós vamos escalar no nosso meio de campo é o Matheus Pet do Vasco. Ele tem aí um preço muito bom, estava custando 2, agora está custando 5,02 e teve uma valorização de 3,02, acredito que tenha novamente uma boa valorização. Nossas laterais, vamos aqui de Nino Paraíba, não tem como não escalar o Nino Paraíba, porque ele fez aí 22,8, dificilmente ele não vai valorizar bem na segunda rodada. E o nosso segundo lateral é o Júnior Tavares do São Paulo, que pega o Avaí em casa e acredito que também faça uma boa pontuação e continue valorizando. A nossa zaga, pessoal, nós vamos, como eu disse, repetindo, né? Vamos focar na valorização. Eu jamais faria uma escalação dessa pensando em pontuar muito alto. Eu vou repetir aqui 2 jogadores de defesa de um mesmo time, né? O Cadu e o Nino Paraíba. Mas por quê? Porque o Cadu também teve uma excelente valorização. Ele fez uma pontuação alta em relação ao preço dele, dificilmente não vai valorizar aí nessa segunda rodada. E o nosso outro zagueiro é o Igor do Sport Recife, que, a exemplo do Cadu, fez aqui uma boa pontuação, tá com preço baixo e deve valorizar bastante. O técnico a gente vai escalar, você vai ver lá em cima, ó, só falta 3 cartoletas e 47, a gente não tem muito jeito, mas por sinal ficou aqui um técnico que é uma boa opção, que é o Marcelo Cabo do Atlético Goianiense. Provavelmente o Atlético Goianiense vai perder para o Flamengo, ele não deve assim fazer uma pontuação muito alta, mas deve valorizar e a gente vai aqui escalar o Marcelo Cabo. Vamos confirmar aqui nossa escalação, tá aí o nosso esquadrão para essa rodada. Esperamos aí valorizar pelo menos mais umas 15 ou 20 cartoletas com esse time, para que a gente passe aí das 150 cartoletas, o time custou 144, cartoletas sobraram 22 centavos, foi na conta, pessoal. Então tá aí o nosso time. Eu espero que você siga aí algumas dicas, consiga mitar nessa rodada, valorizar seu patrimônio e acompanhar aqui o nosso canal sempre com dicas fantásticas. Curta aí também a nossa fanpage, siga a gente aí no Facebook, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque esse time no ano passado teve uma média aí de 56 pontos e durante todo o ano no Cartola eu vou estar dando dicas preciosas para vocês. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e um abraço. E se fizer menos de 100, eu nem comer.